E Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Gênesis 39, verso de número 1 a 6. E depois o verso 20 a 23. José havia sido levado para o Egito. Grife essa expressão aí na sua Bíblia, se você puder e quiser. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Ponto. Verso 20 ao 23. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Se você está acessado pelo celular nessa palavra, trave aí a internet, coloque no modo avião para que nada e ninguém te incomode neste momento da palavra, o momento do culto, onde até então nós falamos com Deus, falamos para Deus através das canções, das orações, da consagração dos nossos dízimos, a devolução dos nossos dízimos em consagração e a dedicação de ofertas, através do abraço, através do olhar, nós comunicamos com Deus. Mas o momento da palavra é onde Deus comunica com a gente. Amém? Amém, queridos? Então, o tema hoje é: e Deus estava com ele. Veja comigo, com a sua Bíblia aberta, o verso de número 2. O Senhor estava com José. Verso 3. O Senhor estava com ele. Verso de número 21. O Senhor estava com ele. E verso 23. O Senhor estava com José. 2024 é o ano de avançar. Esse é o tema deste ano. Nós estamos empenhados no avançar. E nós nos deparamos com esse texto, com esse José, de 4 Josés que a Bíblia refere-se, o primeiro dos 4, não de só menos importância, mas importante na nossa caminhada espiritual para avançarmos. Olhando para esse texto, nós nos deparamos com essa expressão que se repete por 4 vezes. Isso me chamou a atenção e me instigou a
procurar, a pesquisar e a relacionar o nosso tempo de avanço da igreja, a igreja somos nós, ou a partir da vida de avanço que foi a vida de José. Essas 4 expressões, elas não foram colocadas aqui por acaso. Elas têm um fundamento, elas têm um princípio, elas cumprem um propósito. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa que tem queimado no meu coração esses dias. José foi levado ao Egito. Verso 1. E você sabe que José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E o nome de José, importante, aquele que acrescenta, ou Deus acrescentou, ou ainda José significa Deus multiplicou. Entendendo o significado do nome, nós vamos entender a razão de muitas coisas que Deus fez através dele, que Deus fez apesar dele, e que Deus fez a partir dele. Você sabe que José era o filho mais novo de Jacó. A história de José começa no capítulo 37. Nós vimos que o texto começa no verso 1 dizendo: esta é a história de Jacó, e eu ouso dizer, essa é a história de José. Essa é a história de José. E você sabe, não custa lembrar, o quanto de dificuldade passou José, desde a sua mocidade, com 17 anos. Não foi fácil para ele, mas ele foi levado ao modo escravidão. Foi tratado como escravo, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. E um escravo era um exemplo de subordinação completa de um indivíduo a outro. Os escravos eram submetidos a um regime de trabalhos forçados, extremamente forçados, a executarem tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração, recompensa ou até elogio. Nos tempos bíblicos, ser um escravo não tem nada a ver com a questão racial. Nos tempos bíblicos, ser um escravo não era fruto de guerras, em sua grande maioria, mas sim fruto de dívidas que as pessoas contraíam, não conseguiam pagar, e seus filhos, ou até eles mesmos, os pais, eram submetidos e se tornado então a escravos. Quando era paga a dívida, o escravo ganhava liberdade novamente. O que me chama a atenção de ser escravo nos tempos bíblicos é que o escravo automaticamente, quando a pessoa entrava no modo escravidão, já perdia sua identidade. Já tinha o seu nome trocado. O escravo podia comprar a sua liberdade. Mas a escravidão nos tempos bíblicos era algo terrível. Era algo cruel. A relação do seu senhor, que era o dono do escravo, com o escravo, que era o seu servo, sempre envolvia violência, desrespeito, humilhação. Era algo terrível. O escravo, ele perdia sua identidade, ele perdia o seu nome, ele era levado para outro lugar, e a Bíblia o chama de estrangeiro. O escravo era uma propriedade, era considerado uma coisa, um objeto. Deixa de ser um indivíduo e passa a ser algo coisificado. Há uma diferença entre o escravo
e a escravidão. O escravo, ele nasceu na escravidão. Filho de pais que eram escravos, por exemplo, se tornavam escravos. Mas a questão de ser escravizado, uma pessoa escravizada, era um homem livre que foi capturado e tornou-se escravo. Ou que por conta da sua dívida, não tinha como pagar, foi considerado ou se tornou escravo. O escravo não tinha mais vontade própria. Ele tinha que fazer a vontade do seu senhor. Perdia a identidade, perdia a sua localidade, distanciava-se imediatamente da sua família, vivia uma terra estrangeira, não tinha respeito algum, ele não era dono nem da sua própria sexualidade, ele não casava com quem ele queria. Se tivesse filho, o filho era propriedade do seu senhor. Eu estou trazendo essas explicações para que você possa entender um pouco de como Jesus Cristo, que foi uma espécie de José no Novo Testamento e vice-versa, José foi uma espécie de Cristo no Antigo Testamento. Quero convidar você a imergir nessa palavra hoje, a perceber o que Cristo fez, até onde Cristo foi, como escravo que se tornou para nos salvar. Você viu comigo Gênesis 39, verso 1. Potifar, o oficial comandante da guarda pessoal do faraó, era um oficial destacado da corte. Ele compra esse escravo, compra José de uma caravana dos ismaelitas. Nós vamos chegar lá. Faraó reinante nesta época não é citado, mas provavelmente foi Sesostris III, que reinou de 1878 a 1843 a.C. O próprio primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 1, e Êxodo 12, 40, indicam a entrada de José no Egito no ano de 1875 a.C. Então foi nesse período que o faraó Sesostris III reinou. Sesostris, tá um bom nome para você pôr no seu neto aí, nos seus filhos. Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas algo importante, de 12 irmãos que eram, o mais novo, com 13 anos, aproximadamente, com 13 anos, desde que ele chegou no Egito, em 13 anos, ele atingiu o posto de gerente, encarregado de todos os negócios de Potifar, conforme a gente leu aqui. É interessante, se a gente agora viu o que era ser um escravo, como que uma pessoa se tornava escravo? Bom, primeiro eu já expliquei, nascia escravo. Vinha de uma família escrava. Mas poderia ser alguém que foi capturado e então entrava no modo escravo. Alguém que tinha sido sequestrado, alguém que tinha sido colocado como pagamento de uma dívida ou imposto. Mas um escravo também, uma pessoa também se tornava escravo por punição. Ou até mesmo pelo abandono ou venda pelos próprios pais, como foi o caso aqui de José. Mas o que me chamou a atenção nessa pesquisa é que havia também a questão da autoescravidão. Alguém podia se tornar escravo por livre e espontânea vontade. Escolher ser um escravo. Só que era algo temporário. A pessoa se colocava à disposição ali, a serviço do outro, na condição de escravo, depois voltava para a sua condição de homem livre. Depois desse tempo estipulado e combinado e acordado. Eu estou falando isso para você nessa noite, e eu imagino que você já sabe aonde que eu quero chegar.
Eu penso que você já deve estar conectado nessa palavra. Muitas vezes, verso 1, muitas vezes nos levam para o Egito, para nos tornar escravos. Muitas das vezes nos permitimos ser levados para o Egito. E nos permitimos nos tornar escravos. Mas o caso de José, ele foi levado para o Egito como escravo. Embora o intitulassem de escravo, ele não se tornou um escravo. Ele não permitiu se tornar um escravo. Porque isso tem a ver com a mentalidade de reino versus a mentalidade de Egito. Há pessoas que se auto-escravizam, se sentem escravizadas, se intitulam escravizadas. Está aí um exemplo, se a gente puder chamar de governo, com Deus na frente. Esse espírito de vitimização vem a partir de como você se vê. E a pessoa passa a se ver como um escravo. Entende? Então eu quero que você entenda algo importante nessa noite. Qual é a sua mentalidade? Você entrou aqui nesta igreja e entrou neste culto para adorar o Senhor com qual mentalidade? Mentalidade de escravo? Mentalidade do Egito, que é uma mentalidade de escravo? Ou você entrou aqui hoje com uma mentalidade de filho de Deus, de filha amada do Pai? A sua resposta definirá quem você é. A sua resposta definirá para onde você irá e com quem você vai. Você percebe que para tirar o povo do Egito, Deus usou poder, sinais, maravilhas. Mas para tirar o Egito do povo, Deus usou o deserto. Com o poder, Deus nos liberta. Com o poder de Deus, nos tornamos livres. Em Cristo Jesus, que é o próprio poder do Pai, nos tornamos livres. Mas tem algo que nos chama a atenção. Deus levou um dia para tirar o povo do Egito. E para tirar o Egito do povo foram 40 anos. Isso me leva para um entendimento de diferença entre estar livre e ser liberto. O povo sai do Egito, mas não é um povo que é liberto, entende? Saíram do Egito, mas o Egito continuou neles. Porque tudo é uma questão de mentalidade. Tudo é uma questão do que nós mentalizamos. Por isso a resposta é importante você ter isso na sua mente hoje. Eu venho para a igreja, eu sirvo a Deus, eu participo do culto, eu me tornei cristão com qual mentalidade? Mentalidade de Egito, gente? Ou mentalidade de Cristo? Você está livre ou você foi liberto? Eles saíram do ambiente de escravidão. Estão entendendo? Sim ou não? Amém? Você está aí? O filósofo está hoje entre nós, já escutei. É isso também, eu digo graças a Deus. Saíram do ambiente de escravidão, filósofo Toninho. Mas ainda eles tinham uma mentalidade de escravos, presbítera Maísa. E a diferença de mentalidade é que quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, quando entregamos verdadeiramente a nossa vida aos cuidados de Jesus, o Cristo, nós saímos do Egito. Estamos livres.
E aí nós entramos num processo chamado de processo de santificação, que equivale a um processo de libertação. É onde Deus vai tirando o Egito de nós. Entende? As experiências, os ambientes que vão trazer esse amadurecimento, foram as experiências que José teve naqueles ambientes que o levou a ser alguém maduro, a ter uma mentalidade diferente. E isso vale para mim, isso vale para você, para nós como igreja. As nossas experiências e nos ambientes que nós vivemos, elas vêm trazer para nós amadurecimento. E isso vai formar em nós essa mentalidade diferente. Essa mentalidade de ser uma pessoa cristã. E eu queria convidar você para imergir agora comigo em pelo menos 3 dimensões do reino de Deus, a respeito do que aconteceu com José, como que ele avançou tendo essa mentalidade do reino. O verso 2 vai dizer aí, Giovana Gomes, o Senhor estava com José. Aqui o texto vai falar que ele veio a ser próspero. Deus estava com ele e por conta disso ele era próspero, bem-sucedido em tudo quanto fazia. Pega isso aí para você. Se Deus estava com José, e José era próspero, bem-sucedido em tudo quanto fazia, e Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Deus está comigo e eu estou com Deus, eu serei próspero. Eu terei êxito em tudo quanto fizer. Estão entendendo, sim ou não? E o que é, filósofo Toninho, tudo quanto fizer? É isto. É tudo. Ele se tornou, a primeira prosperidade foi a prosperidade na casa de Potifar. Agora, entenda o seguinte, o que significa casa? Esse ambiente, no caso para José, um ambiente diferente. Depois de um certo tempo, ele foi elevado à casa de Potifar. Ele foi colocado em um ambiente diferente, distante da sua realidade, servindo como escravo. A casa aqui pode ser identificada como o ambiente que nós vivemos. Eu penso que casa aqui pode ser identificado no ambiente que nós trabalhamos, nos relacionamentos que nós temos, algo que está próximo de nós, entende? Mesmo assim, ou seja, em um ambiente diferente, servindo como escravo, distante da sua realidade, distante da sua família, dos seus familiares, algo me chamou a atenção. Ele foi próspero. Mesmo assim, José avançou. Prosperidade na casa de Potifar. Tanto é verdade, irmã Oscalina, verso 4, que José avança, que ele é elevado a um mordomo. A posição de mordomo, a cuidador, a gerente administrativo ali, de toda a casa e todos os bens e todos os negócios de Potifar. Então eu sou levado a um entendimento de que ele foi próspero e fez prosperar a casa que ele estava, o lugar onde ele estava, por conta dessa mentalidade que ele tinha. Ele foi levado para o Egito, mas o Egito não estava nele. É possível você entender isso? E essa mentalidade, além de ter libertado José, fazia com que ele permanecia livre. O Senhor nos abençoa também quando nos dispomos a abençoar o ambiente que vivemos. Eu vou repetir, o Senhor nos abençoa também quando nos dispomos a abençoar o ambiente que vivemos.
Qual é o ambiente que você mais vive em termos de tempo no dia da semana? Não precisa responder para mim, responda para você. É na sua casa? É no seu trabalho? É na faculdade? É na igreja? Seja aonde for, em qual condição você for lançado nessa situação, nesse ambiente, isso pode ser mudado com a sua presença, a partir da sua mentalidade. Quando você se dispõe a abençoar o seu ambiente de trabalho, ainda que ele seja, anote aí, ainda que ele seja um Egito, aquilo vai ser transformado pela sua presença ou pela presença de Deus na sua vida. Por causa da sua mentalidade, do que você pensa, em quem você crê, entende? A quem você adora. Seja na sua casa, seja no seu lar, seja no seu trabalho, na sua vida profissional. Então, a primeira prosperidade que eu destaco aqui, de José avançando, é a partir da sua casa. É na onde ele é colocado, ainda que tenha sido colocado como escravo. Não se via como escravo. Não funcionava como um escravo, entende? E eu fico pensando, ele poderia se negar a fazer um monte de coisa, só se limitar a fazer ali os trabalhos forçados. Mas ele foi além, por isso ele avançou. Ele avançou porque ele foi além. A segunda prosperidade que eu destaco aqui em José é no cárcere. O verso 21 vai falar: o Senhor, referindo-se a Deus, porém, estava com José. Então aqui a prosperidade no cárcere é o fator indicativo do lugar aonde te prenderam, onde querem te prender. Porque mesmo estando no Egito, saindo então da casa de Potifar, indo para o cárcere, ele permaneceu livre. Por conta da sua mentalidade. Tão é feito a prosperidade da honra, que chegando ali, ele adquiriu ali a confiança do carcereiro, ele se tornou responsável, cuidador de todos os demais presos. E eu fiquei pensando, para ele exercer essa função, é óbvio que ele não ficava preso dentro de uma cela. Prosperidade no cárcere, aonde te colocaram, você pode ser próspero, dependendo da sua mentalidade. Amém ou não? Você está aí? Vamos juntos? A terceira prosperidade, versos 7 a 20. Eu não li esse bloco, mas eu destaco aqui uma prosperidade. José avançou, ele foi próspero sobre as mentiras. Você conhece a história? A mulher de Potifar se ofereceu para ele, seduziu-o, e ele, por conta de ter a confiança do seu senhor, ser leal ao seu senhor, submisso ao seu senhor, permaneceu fiel ao seu senhor. E ele não atendeu ali aos caprichos dessa mulher. Aí você viu aquela armação toda para acusar, e ele então foi lançado na prisão. Verso 20, a prosperidade sobre as mentiras, sobre as inverdades que toda uma vida tinham lançado contra ele, desde a época que ele estava na casa de pai, na casa do pai. Eu falo que ele foi próspero aqui porque foi preservada a sua vida. Por que eu falo isso para você? Até o próprio Potifar, esposo dessa mulher aqui, uma espécie de Jezabel, não acreditou nela. Ele não deu crédito para ela. Ficou indignado, ficou com raiva. Mas se ele tivesse acreditado na mulher, nas mentiras que ela criou, José não tinha sido lançado na prisão, ele teria sido morto imediatamente. Porque era isso que acontecia se fosse algo revelado como verdade. Então eu imagino que ele foi próspero sobre as mentiras. Foi lançado no cárcere, uma falsa acusação da esposa de Potifar. Vamos parar por aqui um tempo. Como que nós temos nos comportado diante das mentiras que lançam sobre nós?
Como que nós temos reagido diante das inverdades que se criam sobre nós? Será que nós estamos acreditando nessas inverdades? Será que nós estamos acreditando nessas falsas acusações, nessas mentiras? E há quem diga, uma mentira contada várias vezes vai se tornando uma verdade. Isso não é bíblico. Mas às vezes você pode conhecer alguém, ou você pode ajudar alguém que tem acreditado nessas mentiras que o diabo vem lançando sobre a vida dessa pessoa. E você pode ser um José na vida dessa pessoa, um libertador, alguém que Deus faz prosperar. Simplesmente se você se colocar à disposição de Deus para servir as pessoas. Entende? Como é que você tem se comportado no lugar onde te colocam? E às vezes esse lugar onde te colocam representa o Egito na sua vida. E você conhece tantas pessoas que estão passando pelo deserto nesses dias, que não conseguem enxergar o maná de Deus vindo dos céus. E Deus está usando com poder e glória a sua vida, a minha vida, para libertarmos essas pessoas do deserto e suas vidas. Para que o Egito seja tirado dessas mentes e seja implantado nessas mentes a mente de Cristo, a mente que nos torna livres, mas que nos faz permanecer libertos, entende? José foi levado ao Egito, mas como escravo, mas ele não permaneceu na condição que deixaram ele. Eu vou além, Deus nunca se esqueceu de José. E Deus nunca perdeu o controle da vida de José. Deus sempre esteve no controle da vida de José, irmão. Porque Deus tinha promessas para José. Diga isso para você. Deus nunca vai desistir de mim, porque Deus tem promessas para mim. Entende? Deus nunca vai desistir da gente, porque Ele tem promessas para a gente. Por isso que Deus, Ele é insistente. E aí eu quero trazer um pouco essa história aqui toda para os nossos ambientes. Os lugares que as pessoas nos levam. Como, em que condições nos levam, estão nos levando para esses lugares como escravos? Ou como gente liberta? Como gente que pode manter a sua identidade? Como gente que pode comentar sobre as suas vontades? Sobre os seus desejos, sobre os seus planos, sobre os seus objetivos, o que querem alcançar? Gente que pode escolher porque são em Jesus Cristo verdadeiramente livres. Amém, irmãos? Como nós nos vimos nesses lugares que nos colocam? O que falam de nós, o que falam de mal de nós, não é o que somos. Preste atenção, queridos. Essas mentiras, essas inverdades que são lançadas contra nós. Como que nós temos reagido a essas questões? Olhar aqui um pouco a história de José nos faz refletir sobre essas perguntas. A perda da identidade. É o que o diabo, que vem matar, roubar, destruir, vem fazer. Primeiro é roubar a nossa identidade. Quem somos? Independente de onde estamos, isso não pode mudar quem somos. Nós somos chamados para fazer a diferença, igreja. Somos chamados para transformar ambientes. É o chamado de José nas nossas vidas. José, no verso 4, chegou a ser elevado a mordomo da casa, cuidador da casa, de Potifar, de todos os seus negócios. Você leu comigo, de todos os seus negócios. Na cadeia ele foi colocado injustamente lá naquele cárcere, mas ele mudou o ambiente. Verso 22, foi-lhe confiado a responsabilidade de cuidar de todos os presos. O verso 23 fala que tudo estava nas mãos de José. E o que é tudo, filósofo Toninho? Está aí o filósofo que não deixa a gente mentir. Eu já estou encerrando. Veja comigo agora a trajetória.
recapitule a trajetória de José. Vamos um pouco, Giovana Gomes, para Gênesis 37 primeiro. A primeira trajetória dele é marcada da casa do pai para a cisterna. Aos 17 anos, teve que sobreviver à inveja dos próprios irmãos. Gênesis 37, verso 4 e 5, ele sobreviveu ao ódio dos seus próprios irmãos. O verso 5 fala que eles não se conversavam, anote aí essa palavra. Eles não se conversavam pacificamente. Verso 11, havia ciúmes dos próprios irmãos. Verso 18, que é mais grave, conspiraram contra ele para o matar. Da casa do pai, onde ele era amado, na casa do pai, onde ele era bem quisto, na casa do pai, onde ele era celebrado, e o texto vai dizer em Gênesis 37, mais que os seus outros 11 irmãos. Então isso foi gerando um ciúmes, isso foi gerando uma inveja, isso foi gerando ódio. E se você tiver a oportunidade de ler Gênesis 37, ele vai falar de ódio, depois vai falar que o ódio aumentava, e depois vai falar que o ódio aumentou ainda mais. Mas ele sobreviveu, vivendo na casa do pai, nessas condições. Aí ele vai para o segundo episódio, da casa do pai para a cisterna. Ele vai da cisterna ao mercado de escravos. Veja Gênesis 37, 24. Ele vai para uma cisterna vazia e sem água. Vazia e sem água. Eu imagino um ambiente escuro, um ambiente sem comida, e viver numa situação dessa, sem água, entende? E ele vai ao mercado de escravos, e aqui me chamou a atenção, verso 25 do capítulo 37. Ele é vendido para uma caravana de midianitas que estavam passando, e estavam levando para o Egito, que era a terra dos faraós, perfumes, aromatas, bálsamo e mirra, que eram usados para os sepultamentos e os embalsamentos. É isso que fala, filósofo Toninho? Ainda em Gênesis 37, ainda na casa do pai, me lembro aqui, verso 19, zombaram de José. É o que vem se falando isso, a questão de bullying hoje. No verso 20, 37 é o capítulo, mentira. Olha o que eles falam: nós vamos dizer que um animal selvagem o comeu. Vamos dar o jeitinho brasileiro ali para todas as coisas e a gente resolve o problema. Aí ele vai da cisterna ao mercado de escravos, e ele vai passando essa caravana de midianitas. Isso não está aqui por acaso. Porque esses perfumes, essas ervas, os aromatas, especiarias, que eram usados para os sepultamentos, eles usavam também para ungir, embalsamar os corpos das pessoas. E ali havia uma certa unção sobre aqueles corpos. O que me leva a entender que José, ele a caminho do Egito, ele tem que passar por essa situação difícil na vida dele, para que o seu orgulho, para que as suas ambições, elas fossem sepultadas, porque o que estava de unção sobre ele era maior do que aquilo que as pessoas queriam dar para ele. Ele passou por esse processo necessário para se tornar o que ele se tornou, para não perder a unção que estava sobre ele. Está entendendo? Nada aqui por acaso. Veja o menino, o rapaz, ele tinha um sonho. Olhavam para ele, Rafael Delmão, e falavam: lá vem o sonhador com um ar de zombaria. Lá vem o sonhador. Mas ele precisava, esse sonhador, ele precisava passar por um tratamento, e no caso aqui um tratamento de choque, para chegar aonde ele tinha que estar. Ele teve que respeitar o tempo, ele teve que aceitar o processo para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse.
Aí da casa do pai para a cisterna, da cisterna para o mercado de escravos, do mercado de escravos para a casa de Potifar. Mas ele avançou, é isso que eu quero que você entenda. Que ele avançou, aonde colocavam ele, como colocavam ele ia avançando para níveis espirituais e sobrenaturais. Do mercado de escravos à casa de Potifar, ele se torna o líder, o chefe de tudo, governa ali as coisas do seu patrão. Já falei sobre isso. Agora ele avança para a quarta fase, que é da casa de Potifar para a cadeia. E aí você pode pensar que é algo maluco. Como é que alguém pode falar que avança de um lugar para outro, se na ótica humana isso seria um retroceder? Mas eu estou falando de coisas espirituais. Porque eu estou falando que mesmo ele saindo da casa de Potifar, indo para a cadeia, a vida dele foi preservada. Havia uma promessa, havia um propósito dele ir para aquele lugar. Ele foi injustiçado mais uma vez, mas ele sobrevive ali à depressão, à tristeza, àquela injustiça que lançaram, imputaram sobre ele, do qual não tinha culpa. E aí, por fim, ele vai da cadeia, sai da cadeia e vai ao palácio de Faraó. Olha que realidades de contrastes, meus irmãos. E ele sobrevive ao poder, à tentação de chegar ao poder, como diz lá em Provérbios 30, 21 a 22, quando o servo se torna rei, a terra estremece. E nesse momento, ele que já estava, por assim dizer, com o poder na mão, ele podia ter chamado Potifar, ele podia ter exigido os seus direitos trabalhistas, mas ele não faz. Ele poderia ter dito, manda prender essa mentirosa aí, essa mulher de Potifar, mas ele não faz isso. Ele não usurpa o poder. Por isso que José é uma espécie de Jesus no Antigo Testamento. Quando Paulo fala aos Filipenses que Deus, em sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, transformou-se em figura humana. E é a partir dali que ele então sobrevive às demais coisas, até os 110 anos que ele chega nessa longevidade, que também é uma espécie de prosperidade, avanço na vida deste servo de Deus. Já estamos encerrando. Eu quero que você possa pensar comigo agora em Gênesis 50, de 15 a 21. Algo que me chamou a atenção, que nós podemos avançar quando nós transformamos o mal em bem. Os irmãos de José chamaram ele, falaram assim, agora nós vamos nos permitir que você nos transforme em teu escravo. Olha a mentalidade desses irmãos, entende? Eles falaram assim, você pode nos prender, com toda essa autoridade e poder que você tem, você pode nos prender, você pode nos tornar escravos. Aí eu fiquei pensando o seguinte, alguém que foi preso, mas que não estava preso, não podia prender. E ele fala, como que eu vou fazer isso, sendo que eu não sou Deus e não posso me colocar no lugar de Deus? Ele tinha todas as prerrogativas para fazer, até o que falam aí fora, justiça com as próprias mãos, e ele não fez. Então, aqui eu trago esse princípio de que nós todos podemos avançar quando transformarmos o mal em bem. Você sabe, a Bíblia diz, os dias são maus, mas nós podemos ser usados por Deus para sermos transformadores de ambientes. Eu creio que nós podemos transformar o Egito, tirar o Egito que ainda está nas pessoas, se colocando a ser um José nas mãos de Deus. Toda a trajetória de José, você viu lutas, provações, privações, mas as atitudes é o que fez a diferença. Tudo o que lhe fizeram de mal, e tudo o que ele fez de bem e de bom foi o que prevaleceu. Tudo o que fizeram de mal contra ele, volto a dizer,
não foi maior e não prevaleceu a despeito do bem que ele fez e de algo bom que ele realizou. Então eu creio que para José, desistir nunca foi uma opção. Talvez se fosse comigo, com qualquer um de nós já tínhamos desistido na primeira fase ali, Luci. Na primeira fase não vou passar. Porque sair da casa do meu pai e ir para uma cisterna, isso não é para qualquer pessoa. Sair depois da cisterna e ir para outro ambiente e ser vendido como no mercado de escravo, isso não é para mim. É melhor desistir. Mas ele não desistiu porque a desistência para ele não fazia parte do vocabulário dele. Eu penso que o amor tudo vence. O temor a Deus tudo prospera. Porque se ele não tivesse o temor a Deus, ele tinha caído naquela cilada que a mulher de Potifar armou para ele. E digo mais, se ele tivesse caído naquela armadilha, naquela cilada, ele ia ser morto, ele ia ser preso, porque depois aquilo ia vir ser à tona e ele ia ser punido. Mas ele só carregava uma coisa dentro dele, a verdade de Deus, a liberdade de Deus na vida dele. Então eu quero convidar você para nós percebermos essas questões na vida de José, que podem ser questões que eu e você, nós enfrentamos, ou que as pessoas estão enfrentando aí fora, e nós podemos ajudar essas pessoas a libertar essas pessoas da escravidão do Egito.